Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre cor. Pois bem, nós chegamos numa fase do nosso processo de restauração aqui do nosso criado mudo, que nos foi gentilmente cedido aqui pelo nosso amigo Rodrigo, do Antiquário Mundaréu, para nós fazermos então um processo completo de restauração. Nós já fizemos a avaliação do móvel, fizemos a retirada do acabamento, fizemos o tratamento de cupim, fizemos a revisão das peças e agora chegou aquele momento que nós temos que decidir como que esse móvel vai ser, que cor ele vai ser. Se ele vai ser um móvel natural, se ele vai receber um tingidor, se ele vai receber alguma cor. Em princípio nós já decidimos que cor que nós vamos colocar nele, mas isso é um outro programa. O que eu quero falar hoje é sobre as nossas opções de cor. E aí vocês estão se perguntando, tá, mas por que eu não posso deixar madeira natural? Pode. Eu inclusive prefiro madeira natural. Mas existem algumas questões que é, por exemplo, a oxidação da madeira. Se eu pegar uma madeira, esse aqui é um pinheiro, araucária. Se eu tiver um móvel, e eu tenho muitos móveis de pinho, e eu for usar uma peça nova nesse móvel, ele vai ser assim, branquinho. Mas o meu móvel não vai ser. Porque ele vai estar oxidado, ele vai estar escurecido. Ele vai ter uma coloração próxima dessa aqui. Consequentemente, eu preciso fazer uma uniformização dessa cor. Ou ainda o seguinte, gente, vamos ser bem realistas, nós queremos um móvel mais escuro. Então nós vamos escurecer o nosso móvel. Nós vamos envelhecer o nosso móvel. Nós vamos inclusive fazer um móvel, por exemplo, azul. Eu não gosto, mas vamos supor que as pessoas queiram fazer. Então eu vou mostrar algumas coisas que a gente usa dentro desse processo de cor no móvel. Primeiramente, antes que o pessoal aí reclame, nós vamos colocar as nossas luvas, porque realmente agora a gente vai trabalhar com coisas que vão manchar. O primeiro produto que se utiliza na tonalização é o mais antigo de todos, que é o chamado betume. Vou mostrar um pouquinho aqui como é que ele funciona. Vou tirar isso daqui para vocês verem bem. O betume é um produto da família do petróleo. Ele vem ou assim ou nos tubos maiores, e a gente pode utilizar ele dessa maneira, direto na madeira para fazer a tonalização, ou a gente pode pegar o betume e dissolver ele no thinner. E aí a gente pode fazer assim, essa tonalização a essa tonalização. Pode fazer outros assim, que nem esses aqui, um mais claro, outro mais escuro. Ou seja, a gente vai fazer uma tonalização utilizando o betume. O betume normalmente é um produto um pouquinho mais caro. Existe uma outra coisa, que é esse aqui, que eu chamo de betuminoso, mas na verdade isso aqui é um hidroasfalto. E como hidroasfalto, ele tem o mesmo processo do betume. Ele escurece. Então, ele tem a mesma utilidade do betume. E ele é relativamente mais barato. É aquele produto que a gente usa para impermeabilização na alvenaria. Por exemplo, impermeabilização de lajes, de caixa d'água, se tem aquela coisa preta que passam para impermeabilizar. Então a gente pode usar isso aqui como betume, né? Embora ele seja menos refinado do que o betume. O betume é um pouco mais refinado que ele, certo? Bom, uma outra coisa que a gente pode usar são as anilinas. As anilinas foi a primeira tinta
na verdade, de maneira industrial, desenvolvidas. A gente tem, quem quiser assistir, a gente tem um programa específico sobre anilinas. Anilina, aqui eu fiz um pouquinho de uma anilina azul, que eu quero explicar uma coisa muito interessante sobre a anilina. Então eu pego a anilina e posso fazer uma cor na minha peça. Como por exemplo, qual delas? Essa aqui. Essa aqui é uma peça de anilina. Essa é azul e essa aqui é cor vinho. A vantagem da anilina, ou uma das características da anilina, é que ela mantém, de certa maneira, os veios da madeira. Então, eu tenho alguns amigos luthiers que fabricam instrumentos, especificamente guitarras, contrabaixos elétricos, e eles usam muito a anilina, porque se consegue fazer cores diferentes, fazer manchas, fazer coisas e tal nos instrumentos, e permite que se veja bastante a fibra da madeira. Isso é bastante importante. Outros tipos de tingidores acabam escondendo a fibra da madeira. Da mesma forma, os chamados tingidores. Esse aqui é um tingidor de cor mogno. Vou mostrar para vocês ele aqui. Ele está aqui nessa garrafinha. E eu posso usar, ó, tingidor, tirar daqui para quem não consegue ver direito. Posso usar ele puro e evidentemente ele vai ficar uma cor extremamente escura, mas aí o que eu faço? Eu pego esse tingidor, misturo com tinta e faço o tom que eu quiser, mais claro ou mais escuro. Porque na verdade esse tingidor ele foi criado, ele foi concebido para ser usado misturado ao selador. Então assim, ó, muitas fábricas de móveis que fabricam móveis de madeira maciça, eles fazem o seguinte produto. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma indústria bastante conhecida, que são várias empresas, várias fábricas de fundo de quintal, indústrias maiores, que fabricam os famosos móveis de Gramado, que é uma região aqui da Serra, né, uma cidade da Serra Gaúcha que todo mundo conhece, né, Gramado. Então existe uma linha de móveis que são chamados móveis de Gramado. Esses móveis, praticamente todos eles, são fabricados de uma maneira assim, fabrica 100, 200 peças e tal. E eles estão, para fazer o acabamento final, eles pegam o selador, colocam o tingidor, de cor embuia, geralmente, e passam no móvel. O que acontece? Na verdade, esse produto, ele acaba se transformando numa tinta. Então, nós temos o selador, que forma aquela película, de certa maneira, embora ele seja um selante, mas ele forma uma película, e mais o tingidor, ou seja, tu está fazendo uma tinta, tu está fazendo um tingidor, um selador pigmentado com o tingidor. Em restauração, eu vou dizer a vocês que não é aconselhável fazer isso. Por quê? Porque a gente tem uma peça, um móvel inteiro. E aí nós pegamos o nosso selador, que nós vamos fazer um acabamento, colocamos um tingidor e passamos no móvel. A pistola, inclusive, para ser mais rápido. Muitas vezes, o móvel que nós estamos trabalhando, a gente retirou o acabamento dele. Agora, a gente não tem certeza se em uma parte ou outra parte dele não ficou um resquício daquele acabamento anterior. Ou, por exemplo, se ele tem madeiras meio misturadas, uma madeira de uma cor, uma madeira de outra, uma madeira de uma qualidade, de outra qualidade, cuja absorção ela é diferente. Então o que acontece? Às vezes a gente passa o selador pigmentado e ele fica todo manchado. E aí o nosso serviço está perdido. Vamos ter que começar tudo de novo, ter que retirar aquele selador e fazer. Então nós aconselhamos aqui o seguinte processo. Primeiro se faz a cor. Primeiro se faz a cor. Se pega o tingidor, o betume, o corante, seja o que for que a gente quer usar, e se passa em todo o móvel. Depois que ele está uniforme, está perfeito, bom, gostei, é assim que eu quero, a gente faz o acabamento, certo? Existem outras coisas que são coisas curiosas que eu quero apresentar para vocês. Uma é esse produto aqui.
esse acabamento que está aqui nessa madeira. Isso aqui é óxido de zinco. Óxido de zinco. O que é um óxido de ferro? Desculpe, né? De zinco. De zinco é da lixa. Óxido de ferro. Como assim óxido de ferro? O que é um ferro oxidado? O ferro oxidado é um ferro com ferrugem. Tá, mas e aí? Bom, aí é o seguinte, gente. Isso aqui é ferrugem de prego. Como é que a gente faz esse produto? Eu tentei de duas maneiras. Uma, eu peguei um vinagre e coloquei uma esponja de aço, aquelas que a gente usa para limpar as panelas. Coloquei ali dentro. Não ficou muito bom. Aí eu fiz um segundo, que é o seguinte, é o vinagre e pregos enferrujados. Coloquei ali dentro, 2, 3 dias, virou um produto preto que a gente passou aqui. Ficou esse acabamento. É claro que hoje não é necessário com os produtos químicos que a gente tem, mas se a gente quiser fazer, né, um diferencial no nosso móvel, a gente fala, isso aqui, esse acabamento aqui é óxido de zinco. Todo mundo vai dizer, entendeu? Mas na verdade, né, é um produto que a gente preparou em casa. E uma outra coisa muito curiosa, que tem até uma pequena história. Muitos anos atrás, um amigo meu pediu que eu fizesse lá um móvel para ele, lá um bar. E eu disse, olha, eu vou fazer, mas eu não tenho tempo de fazer o acabamento, então tu faz. Ele, não, faça o acabamento. Ok, eu fiz o móvel, entreguei para ele. E ele perguntou, o que eu passo? Ele disse, passa uma cera aí, vê e tal. Enfim, dei algumas ideias para ele e tal. Passou algum tempo, eu fui lá na casa dele, cheguei lá, o móvel estava lindo. Lindo, lindo, lindo. E eu perguntei, tá, mas o que tu passou aí? E ele disse, passei cera. Eu, cera? Mas como é que ele ficou com essa cor assim? Aquela cera de sapato. Ou seja, a pasta essa de sapato, a gente pode passar. Essa aqui foi 2 demãos de cera de sapato marrom que foi passado aqui. Ou seja, são coisas curiosas do ponto de vista dos acabamentos que a gente pode fazer. Inclusive, eu fiz uma experiência, não foi muito bem sucedida, por isso que eu não estou trazendo aqui, por exemplo, para usar beterraba, por exemplo, para tingir móvel da cor beterraba. Mas enfim, são experiências que a gente vai fazendo ao longo do tempo, certo? Bom, nesse nosso móvel aqui, nós vamos fazer um outro acabamento. Nós vamos usar um produto chamado extrato de nogueira, mas isso é para o próximo programa, que nós vamos preparar, nós vamos mostrar como se prepara e nós vamos usar o extrato de nogueira aqui no nosso Criado Mútuo. Então, gostaram das nossas dicas? Deixe lá o seu like, inscreva-se aqui no canal, mande seu comentário. Agradecemos aos inúmeros comentários nessa troca de ideias que a gente faz aqui no canal Madeira Prima, mas acima de tudo, não esqueça, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.